Olá, senhores. Daremos continuidade ao estudo dos regimes de bens, começando aí pelo regime da comunhão parcial de bens. O regime da comunhão parcial de bens, ele estabelece três eixos. Na verdade, primeiro falando do regime da comunhão parcial de bens e retomando aquilo que já foi conversado anteriormente, nós temos que no regime da comunhão parcial de bens existe a chamada meação ou mancomunhão, que é uma expressão arcaica, feia, mas é a correta, dos bens que existem na constância do matrimônio. Então existirão bens particulares de cada qual dos consortes, que são aqueles bens, os aprestos, que você leva até o momento do casamento. Todo ingresso de patrimônio jurídico feito na constância do casamento são os chamados aquestos. Tá? Então, tecnicamente, nós temos aí uma divisão tripartite quando a gente fala em comunhão parcial. Cada cônjuge tem os seus bens particulares, então 1 e 2, né? Você tem aí os bens particulares e após o casamento, aquilo que é adquirido pelo casal compõe aí o patrimônio dos chamados aquestos, que na eventualidade de uma divisão acarretará a chamada meação. Então vamos a algumas advertências, algumas ponderações que eu acho muito importantes serem feitas. Isso daqui não é como pizza, que você vai fazer uma divisão, divide o bolo, pega tudo, soma o patrimônio de todo mundo, divide por 2. Essa é uma partilha burra, falta-lhe técnica e a mínima adequação. O regime da comunhão parcial não é isso. O que foi adquirido pelo casal? Tudo isso. Então a gente junta tudo, pega e divide. Não, gente, isso não é comunhão parcial. Isso é jogar o Código Civil na lata do lixo. Não, o regime da comunhão parcial eu tenho que saber o que existia de bem particular de um e o que existia de bem particular do outro, porque isso daí já não entra. E nos aquestos a gente vai ter as exceções que a gente vai passar a examinar agora. Então, também não são todos os bens adquiridos na constância do casamento que obrigatoriamente serão partilháveis, mas atenção para esse detalhe. Se o senhor ou se a senhora fizer um acordo e concordar com a doação de bens ou com a partilha de tal forma e descobrir posteriormente que aquilo lá lhe prejudicou, desculpe, mas se trata de bem disponível, que é a esfera patrimonial, e portanto não lhe caberá recorrer de absolutamente nada, sobretudo se houver acordo homologado em juízo. Então não haverá a possibilidade dessa insujeição e indignação que a gente vê muitas vezes quando nos chegam a algum acordo ou termo de divórcio, a gente percebe que ali foram feitas disposições atentatórias ao patrimônio daquela pessoa. Mas infelizmente não há aí como mudar, até porque no direito privado nós nos baseamos na autonomia da vontade. Foi a sua vontade, e o senhor estava acompanhado de advogado, o senhor quis fazer isso, então isso passa a valer. Mas vamos tentar entender um pouquinho o que é a comunhão parcial, de acordo com o que está previsto no artigo 1658 do Código Civil, que diz o seguinte: no regime da comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes. E para nós o mais importante é o artigo 1659, que é o que a gente vai examinar agora ponto a ponto. Excluem-se da comunhão, inciso 1, importantíssimo, os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento por doação, sucessão ou subrogados e os subrogados em seu lugar. Então vamos lá, senhores. Aqui nós temos já vai haver um sério impacto aí, talvez, na crença comum dos senhores. Tudo aquilo que é objeto ou que acrescentou o patrimônio na constância do matrimônio, ele será partilhado? Não. Mesmo no regime da comunhão parcial? Não. A minha grande pergunta sempre será: qual foi a origem do patrimônio? Por quê? Porque se esse patrimônio foi seu ao casar, ele já é bem particular, ele não entra na comunhão. Ponto. Se você recebeu de herança, que é a sucessão, se você recebeu de herança, bem recebido de herança, não entra, gente. Cada um tem seu pai e sua mãe, o outro também tem o pai dele e a mãe dele. Patrimônio oriundo de herança é patrimônio que você deixa para a família. E antes que alguém fale que marido e mulher, eles são parentes, não, eles não são parentes. Você não se divorcia de irmão. Irmão é parente.
você se divorcia do marido. Então ele não pode ser parente. Então a transmissão que a gente faz de bens, de patrimônio, em termos de sucessão, tem por escopo inicial, depois a gente vai discutir isso, a parentalidade, né? Então, os parentes. Tanto é que em primeiro lugar ficam os descendentes, tá? Em segundo, os ascendentes, só em terceiro é que vem o cônjuge. Portanto, aquilo que você recebe de herança do seu pai, do seu avô, é seu. Não se comunica. O que se quer dizer com isso? Ah, fulano morreu, a mãe dele morreu, né? E deixou uma herança imensa. Essa herança... E tem gente que fica esperando, né? Vou esperar ele receber a herança do pai ou da mãe, aí eu me divorcio. Tá, esperou, a mãe dele morreu, terminou o inventário dela, aí você vai se divorciar. Agora eu vou pegar... Não, não vai. Você vai pegar da sua mãe. Aquela é a mãe dele. Não, não vai pegar. Tá? Mas ela não tem nenhuma hipótese em que isso é possível? Sim, a hipótese em que alguém dormiu e acabou assinando um acordo e concordando em ceder uma parte da herança. Essa hipótese é perfeitamente possível, a gente tem visto bastante isso. Então, infelizmente ou felizmente, já explicando para os senhores, os bens oriundos de herança da sucessão não são partilháveis, não compõem a comunhão. Outro que está fora, os bens dados em doação. Então, senhores, novamente a mesma coisa. E aqui você vai ter que fazer uma paradinha até para eu poder explicar um pouco melhor. Depende da forma como foi doado. Pode ter sido doado para você, casado com, então é só seu. Mas se for doado para você e ela, então a doação foi para o casal. Entenderam a diferença? Eu dou para a Eduarda casada com, então na verdade o patrimônio é da Eduarda. Se eu doar para a Eduarda e fulano de tal, o patrimônio é dos dois. Ficou bem claro isso? Então, tecnicamente, doação está fora, tá? Então, doação está excluída aí da comunhão. E que também é uma bela de uma discussão. Tem gente que recebe, ao casar, apartamento do pai. Tem gente que recebe lote de terreno. E fala assim, mas não tem problema, porque agora é nosso. Não, uma ova é dele, ele recebeu. Ou é dela, ela recebeu. E agora vem a parte mais bonitinha. E os subrogados em seu lugar. O que quer dizer isso, hein? Ah, eu ganhei de herança uma kitnet. Eu não, né? Vocês. Porque quem vai casar são vocês. E eu vou divorciar vocês nessa hipótese. Então, vamos lá. Um dos senhores ganhou uma kitnet de herança. Tá bom, mas para compra da casa, vocês entraram com o valor da kitnet de entrada. Essa casa vale 1 milhão. O senhor jogou aí da kitnet, valia 250 mil. O senhor tem aí 750 mil, ela entrou com 50 mil de patrimônio exclusivo dela, então tem 700 mil para ser partilhado. Deu para entender? Essa casa não vai ser partilhada metade. Tem subrogado. Tem bem particular dela, 50 mil. E tem subrogado dele, de 250 mil, que você vai ter que excluir. Você vai partilhar o que sobrar. Essa é a partilha correta, gente, de ser feita. Então não adianta pegar o patrimônio do casal, tudo que tem em nome de vocês. Junta, pega e faz a divisão. Você está tirando o patrimônio de alguém. E patrimônio muda de casa. E muda muito facilmente. Sobretudo se você não tiver um pouco de atenção e não se atentar a esse tipo de situação que antes era difícil provar. Hoje, gente, como é muito fácil seguir o dinheiro, todas as nossas transações são devidamente rastreadas, oficializadas, tem que aparecer em contabilidade. Hoje está muito mais simples você apurar isso. Antes era mais complicado, né? Você não conseguia saber quanto valeria, quanto valia a época. Hoje você tem tabela, não tem problema nenhum. Pega o espelho do IPTU, verifica quanto era a época. Então, hoje você tem material à sua disposição para fazer isso e evitar uma partilha desastrosa, tá? Então, por que a gente está falando de partilha? Porque, na verdade, gente, enquanto está bem o casamento, pouco importa com o regime. O que importa é aquela disposição que vai funcionar entre o casal, que a gente comentou na videoaula anterior, que é exatamente da gestão do patrimônio do casal, na constância do casamento. Perfeito, agora a gente está falando de uma situação de ruptura, porque regime de bens a gente vai lembrar também na situação de ruptura, tá? Isso tudo está só no inciso 1, então está excluído da comunhão, está excluído da comunhão parcial de bens.
a sucessão, a doação e os bens subrogados. Então, peguei meu bem particular, vendi para ajudar a comprar alguma coisa, a partilha dessa coisa, desse bem. Compramos um lote de terreno em Louveira, olha que maravilha. Fizemos um maior investimento ali, então ajudei com uma parte do bem que eu vendi. Então, aquele lote de terreno em Louveira não é meio a meio. Entenderam? Que eu tenho que fazer o desconto devido. Então, pode ser que fique 70, 30, 80, 20, depende de quanto eu aportei. Você não perde patrimônio. Antigamente, o que se fazia? Como é que era o senso comum? Primeiro que vínhamos de uma época em que você saía do regime legal de bens como sendo da comunhão universal, tudo é de todos, então muitos achavam isso que era o correto e não informavam devidamente os seus clientes. Depois passamos por uma outra etapa dessa confusão de documentação, em que muita gente não tinha nada contabilizado, então também ficava muito difícil, passava-se vista grossa e fazia-se a partilha, né? Esses são formatos, gente, arcaicos, não tem e sempre foram fora daquilo que se espera de uma conduta correta. Então, hoje não há por que manter esse tipo de situação, a não ser que seja por liberalidade das partes. Aí você explica o que é, o que tem direito e pergunta se eles vão fazer questão disso, não, se vão partilhar por igual, se querem definir alguma regra para a partilha deles, porque isso também pode ser feito. É bem disponível, é patrimônio. Não é a essência do casamento, patrimônio. Então, embora ele contribua e seja necessário até para a movimentação do próprio casamento, né? Das ideias, dos sonhos e tudo mais, não é a essência dele. Portanto, o senhor pode dispor. Então, nada impede que o senhor tenha uma garantia aí de um patrimônio de 800 mil e queira fazer a partilha desse patrimônio ainda assim. Ou fique só com 600 e o resto deixa. Gente, isso daí vai de cada um, tá bom? Mas a lei protege. Mas, Marilena, se a lei protege, por que o juiz não fala? Porque vocês têm advogados, né? As partes estão ali acompanhadas de advogados. Então, o juiz, ele quer pôr fim ao litígio. Se as partes se ajustaram, ele não vai ficar perguntando, mas você tem certeza que o senhor quer fazer isso? Conversou com o advogado, conversou com a advogada. É bem disponível. Por que ele vai arrumar confusão? Né? Ele vai homologar o acordo. Então, entendam que isso não cabe a ele, nem ao Ministério Público, que não oficia nesses casos e não está preocupado com a partilha de bens. Tá? Só quando nós tivermos menores aí. É que vai entrar a história do MP de uma outra maneira. Então, senhores, também excluem-se da comunhão os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação àqueles bens particulares, que foi o que eu acabei de falar, né? Então, no inciso 2, você tem a continuidade, porque no inciso 1 falava da subrogação do valor da sucessão, do valor da doação. No inciso 2 fala especificamente, caso não tenha ficado muito claro, no 1, o 2 já é feito exatamente para isso, os bens que você tinha, os chamados bens particulares. Então, vendi um bem particular, comprei outro, esse outro é meu. Mas, Marilena, não é justo, não é justo. O que foi com o meu patrimônio? Se eu quiser renunciar a alguma coisa ou doar alguma coisa, essa é uma prerrogativa minha, mas o regime de comunhão parcial. Tá ok? 3. Também não vão se comunicar as obrigações anteriores ao casamento. Também só faltava, né? Você contrai uma dívida anterior ao casamento. Nós nos casamos, quer que eu ajude a pagar a dívida? A dívida é sua. Eu posso até concordar em auxiliar no pagamento da dívida exatamente porque vivemos numa constância matrimonial harmônica. Mas esse valor vai ter que ser de alguma forma restituído para a família. Tecnicamente, você não é obrigado a pagar a dívida anterior ao casamento. Isso é muito importante, porque se aparecer uma penhora, não pode recair sobre a totalidade do bem. A comunhão é parcial, metade do bem é seu. Por que a penhora é sobre o bem integral? E melhor, se ele tiver bens particulares, pegue os bens particulares dele. A dívida anterior ao casamento? Sim, ele se envolveu numa batida de trânsito, teve que indenizar, foi condenado, não fez o pagamento espontâneo, começou o pagamento espontâneo e cessou dessa dívida. Aí o credor veio atrás, então agora te achou ali o patrimônio do casal. Né? Metade desse patrimônio é meu, não faço parte dessa dívida anterior ao fato de eu conhecê-lo.